programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nessa edição... A obrigação do gestor público é apresentar políticas para atender a população. Significa a entrega total dos serviços públicos, o desmonte dos serviços públicos e a privatização. Os serviços públicos vão ser extintos, seja com a aprovação da reforma administrativa, seja com essa aprovação do regime de recuperação fiscal aqui em Minas. Nós nos preparamos e os gestores deveriam se preparar para o período das chuvas, né? O regime de recuperação fiscal é tirar o telhado da casa na época da chuva. É isso. E o regime de recuperação fiscal, caso seja implementado aqui em Minas Gerais, vai piorar ainda mais a situação do nosso povo. Olha, é de assustar o grau de perversidade que tem nisso aí. A Assembleia foi zelosa em aprovar diretrizes ao orçamento que guardam transparência, que guardam a garantia de organização de relatórios para os demais órgãos de questões previdenciárias e guardam a garantia do serviço das áreas de educação e saúde prestados pelo Estado. Pedir aos outros deputados que pensem e protejam os serviços públicos, a educação, a saúde e todos os servidores públicos. A população está aberta aqui para esperar o posicionamento contra o regime de recuperação fiscal. Nós estaremos lá dentro fazendo debate, junto com o funcionalismo, com os outros sindicatos, para denunciar o governo que quer impor a miséria, mais ainda a miséria ao povo do Estado de Minas Gerais. É um absurdo o governo do Estado não ter projeto para a educação estadual. Então fica aqui, né, a nossa denúncia de que essa grana foi para a UFMG, ela é muito bem-vinda, ela vai ser bem aplicada, mas deveria ser aplicada nas escolas estaduais, que era para onde esse recurso deveria ter ido. E eu sei que o Sindiúti sempre faz essa luta, né, de projetos para as escolas estaduais, brigou o tempo inteiro aí com o governador, conseguiu provar que o governador não tinha projeto, não tinha destinado o teto que era necessário, mas fica aqui a nossa denúncia que esse dinheiro deveria ter sido destinado às escolas estaduais. Estamos vivendo nesse momento um projeto de país, né? Esse negacionismo, essa tentativa de retirar dinheiro público do que é essencial, e por isso o nosso posicionamento contra o que tem sido feito no plano federal pelo governo Bolsonaro, e é por isso que é sempre fora Bolsonaro. Também o nosso alerta da importância aqui no Estado da defesa da pauta da FAPEMIG, do investimento em ciência. Recentemente o governo do Estado anunciou um reajuste de bolsa, que desde 2019 os movimentos, os estudantes, todo mundo que faz a luta em defesa da ciência e da pesquisa tem batalhado. A gente está no pior investimento dos últimos 20 anos em relação à ciência aqui no Estado. Os números dizem exatamente o que tem sido a falta de prioridade do atual governo do Estado. E aproveito também ao cumprimentar os meus colegas da educação básica, mobilizados pelo Sindiúti, e os sindicatos do funcionalismo, para reafirmar também o nosso compromisso contra o regime de recuperação fiscal que o governo Zema quer que a Assembleia Legislativa aprove. O debate sobre o regime de recuperação fiscal, ele vem sendo acompanhado e feito aqui na Assembleia desde 2019, que foi quando o governo do Estado, então, apresentou o primeiro projeto de lei, pedindo autorização à Assembleia Legislativa para que Minas Gerais faça a adesão ao regime de recuperação fiscal. Para nossa surpresa, agora, em 2021, há pouco tempo, o governo do Estado encaminhou um pedido para que este projeto de lei, já com um substitutivo também encaminhado pelo governo do Estado, fosse analisado em 45 dias, ou seja, em regime de urgência. O regime de recuperação fiscal ele não deu certo no mundo todo onde ele foi implementado. E o mundo todo é o Estado do Rio de Janeiro.
Então, onde ele foi implementado? Não deu certo, os indicadores não melhoraram, colocaram a população para pagar uma conta altíssima, precarizando e sacrificando a população, e, portanto, nos espanta essa insistência do governo Zema em querer para Minas Gerais o que já não deu certo. Querer para Minas Gerais um sacrifício tal à sua população, com a destruição dos serviços públicos e a destruição dos servidores públicos. Diante dessa insistência do governo Zema em fazer aquilo que não resolverá nenhum problema fiscal do Estado, mas prejudicará a população, atacará os servidores públicos, e essa insistência absurda, então nós chamamos esse novo debate de modo a, nessa audiência, dar voz a quem não tem poder econômico, a quem não pode pagar uma conta de publicidade de forma a blindar qualquer discussão em contrário. O objetivo dessa nossa audiência é dar voz àqueles que serão impactados diretamente, imediatamente e nos próximos 9 anos, se esse regime de recuperação fiscal for aprovado, e ao dar a voz a todas as entidades que estão aqui presentes, nós conseguiremos entender de forma inequívoca os prejuízos à população. Nós temos na nossa pauta e na nossa defesa histórica e na luta do Sindiúti a defesa por concursos públicos. E os concursos públicos também são proibidos pelo regime de recuperação fiscal. Nós já estamos, agora, no ano de 2021, com uma proporção de 55% de servidores temporários aí totais, entre professores e, não, e trabalhadores do setor administrativo, na educação, e 39% de servidores efetivos. Com o regime de recuperação fiscal e adesão ao regime de recuperação fiscal, este quadro, que já é horrível, com uma proporção já com um número maior de servidores contratados, precarizados, porque o governo não fez nenhum concurso público, este governo não fez nenhum concurso público. Então, o fim dos concursos públicos, o fim da perspectiva de sair da condição de servidor precarizado, de trabalhador precarizado, com contrato temporário, com todas as questões inerentes ao contrato temporário que nós passamos há anos, nós sofremos há anos, e o regime de recuperação fiscal consolida a situação, porque proíbe o Estado de realizar concursos públicos. Nós nos preparamos, e os gestores deveriam se preparar para o período das chuvas, o regime de recuperação fiscal é tirar o telhado da casa na época da chuva. É isso. Então, o Estado do Rio de Janeiro, a dívida do Estado, a dívida consolidada do Estado, que aderiu ao regime de recuperação em 2017, aumentou mais do que a dívida consolidada de Minas Gerais. Então, a dívida do Estado do Rio de Janeiro ela aumentou 40%. Desde 2017, quando o Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal. Então, não é a solução para o problema fiscal do Estado, de uma dívida que é impagável, é uma dívida que é impagável, e que o Estado quer transferir a responsabilidade, tirando dos setores que mais necessitam de investimentos, como saúde, como educação. E o regime de recuperação fiscal, caso seja implementado aqui em Minas Gerais, vai piorar ainda mais a situação do nosso povo. Uma política equivocada, uma política que o mundo inteiro já não utiliza mais, neoliberal da forma colocada, com o mercado podendo ter poder de fazer tudo, e a gente está vendo aí o povo sofrendo com o preço da gasolina, e o diesel e o álcool lá nas alturas, por uma política equivocada econômica dentro da Petrobras. Nós somos autossuficientes em petróleo, não teríamos nenhuma necessidade de ter que fazer o preço do petróleo aqui no Brasil, o preço do mercado internacional. Então, a política equivocada do Paulo Guedes, do Bolsonaro, que veio junto com a política de Michel Temer, uma política equivocada na questão da soberania alimentar aqui no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, e o povo brasileiro pagando R$30, R$40 num pacote de arroz, R$40, R$50 num quilo de carne, e as pessoas tendo que correr atrás de caminhão de lixo para ter como se alimentar.
Então, essa política econômica equivocada que está aí, que hoje teve mais um reajuste nos combustíveis e no gás de cozinha, que prejudica a população como um todo, tenta o governo Zema, após uma visita de Bolsonaro aqui a Minas Gerais. O Zema é um dos poucos governadores do Brasil que ainda apoiam esse governo decadente de Bolsonaro, vem com a proposta em regime de urgência de aprovação do regime de recuperação fiscal. Eu sou funcionário da CEMIG há 33 anos e a gente está vivendo um momento muito ruim na empresa, né, de desmoralização total dentro da nossa empresa, dessa gestão do governo Zema ali dentro da empresa, do modelo de gestão implementado, que está sendo colocado aqui na CPI, né, Beatriz? Os vários depoimentos aqui colocados. Nunca na história da CEMIG, nem na época de Newton Cardoso, Hélio Garcia, que quase acabaram com a empresa, que começou o desmonte da empresa com Tancredo Neves, nem esses governos conseguiram fazer o absurdo que o governo Zema está fazendo dentro da empresa. E aplicando o regime de recuperação fiscal, ele também entra na linha de privatização das estatais aqui em Minas Gerais. Porque o regime de recuperação fiscal coloca isso como uma das suas regras. Mesmo não estando claro qual que vai ser o projeto aprovado, mas as regras básicas do regime de recuperação fiscal é a entrega das suas estatais como garantia. As pessoas, na maioria, as mais simples, as que estão com salários congelados há muitos anos, já deu a cota de sacrifício, porque há quantos anos não temos aumento nenhum? E os nossos aposentados? Estão aí à míngua, sem respeito, sem aumento, sem nada, porque quando dá um penduricalho, uma humilhação para o servidor da ativa, nem isso chega aos nossos aposentados, nem isso. Essa cota de sacrifício já foi. É assustador com que simplicidade é passado para a gente que passa, faz lá da entrevista, vamos encaminhar e a sociedade compra isso. Compra que vai ter um reajuste que o servidor público, então, não quer nada, né? Não quer trabalhar, não quer nada, porque o governo é muito bom. Olha, é de assustar o grau de perversidade que tem nisso aí. Eu estou, né, mesmo ali na luta, já sofrendo há anos, com todo tipo de governo que já passou por aqui, mas cada um surpreende negativamente mais do que o outro. E uma coisa também que assusta, né, não tem concurso há muitos anos, estamos aí na briga por concurso, recompor os quadros. Concurso não é para dar boa vida para servidor público, não, é para prestar serviço de qualidade para a sociedade. A sociedade precisa ir, ser bem atendida, ter seus impostos revertidos em bons atendimentos. Então, se não tem reajuste para o servidor está morrendo, está passando fome, está adoecendo. Os institutos de previdência não têm concurso, então nem saúde nós vamos ter também, já não tem previdência. E outra coisa que me assusta também, deputado, é a insistência do governo em copiar o Rio de Janeiro e querendo impor a gente isso aqui. Essa coisa garganta, goela abaixo, não dá, não dá. Enquanto nós estamos aqui trazendo à população essa discussão, o governo chamou uma reunião com vários parlamentares para também apresentar a sua visão do regime de recuperação fiscal. Eu faço esse alerta porque o governo acredita que o que ele está fazendo, na defesa do que ele entende de projeto de Estado, é o melhor. E, por isso, o governo vai tentar, a despeito de todos os prejuízos, todos os impactos, toda a destruição do serviço público que a adesão ao regime de recuperação fiscal fará, ele tentará aprovar o regime de recuperação fiscal. Eu quero deixar esse alerta, primeiro, a toda a população. Caso Minas Gerais faça a adesão ao regime de recuperação fiscal, quem pagará essa conta é o povo, porque é a população que terá precarizado todos os atendimentos a que ela tem direito hoje, é a população que pagará uma conta de luz ainda mais cara, uma conta de água ainda mais cara, que verá todo o patrimônio público constituído com seu dinheiro sendo privatizado, vendido, de acordo com interesses pessoais e privados.
obrigação do gestor público é apresentar políticas para atender a população. E a proposta de regime de recuperação fiscal, nós sabemos que os deputados não nos ouvem daqui de fora, mas estamos dialogando com a população que está passando aqui, que são que usufruem, né, das políticas públicas, como saúde e educação. E o regime de recuperação fiscal tem como objetivo acabar com o serviço público. E isso é dizer para a população que elegeu o governador Romeu Zema que eles não têm direito à saúde, que não têm direito ao SUS, que não têm direito à educação pública. Então, nós estamos aqui para dizer que não ao regime de recuperação fiscal. Então, nós estamos aqui pedindo para que os deputados, em compromisso com a população que os elegeram, em compromisso com aquela pessoa que acreditou lá no município, lá no norte de Minas, no noroeste, em todo o estado de Minas Gerais, que confiou no deputado, que esse deputado diga ao seu eleitor agora que ele está defendendo verdadeiramente aqueles e aquelas que precisam dos serviços públicos. O Zema não tem compromisso com assistência social. Ele está dizendo para a população mineira que não, se eles quiserem ter a saúde, educação, que ele pague. A gente tem um governo, né, que não prioriza, né, os estudantes, nem a educação, nem nada nesse sentido. Pelo contrário, o IENG hoje ele não tem nem, a maioria das salas não tem nem taco, assim. As salas tá, tipo assim, totalmente destruídas, as janelas não tem nem vidro. A gente vai passar em escola aí que tem uma situação cada vez mais deplorável e a gente continua lá querendo lutar porque a gente sabe que a educação é muito importante. Então, a gente está aqui nessa luta também se somando, porque os serviços públicos como um todo, e a gente vai pensar não só, por exemplo, na educação, são muito essenciais, né, para a vida da juventude e para a nossa perspectiva também de futuro. Fora Bolsonaro, fora Zema, mas nós vamos continuar a luta. Nós não vamos desistir de maneira nenhuma e nós vamos botar para fora todos esses ultra neoliberais que estão no governo, destinando os recursos do Estado para os mais ricos, como o Zema faz em Minas Gerais. A falta do Estado vai aumentar ainda mais a pobreza, porque o Estado tem que ser o indutor de políticas públicas, na saúde, na educação, no saneamento básico e com a aprovação. E a quebra do veto ao regime de recuperação fiscal vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vão ser 9 anos prejudicando todas as políticas públicas do Estado. Há uma desestatização que vai no mesmo sentido. É como aconteceu entre CEMIG e Light, e que as ações todas foram vendidas, e aí quem sofreu são sempre os mais pobres, que utilizam inclusive das cotas sociais de energia elétrica. É um projeto extremamente perverso para toda a população. Significa a entrega total dos serviços públicos, o desmonte dos serviços públicos e a privatização. E para a gente que entende a importância do servidor público nos diversos ambientes que ele está, que é quem vai discutir e combater a corrupção, é quem vai falar sobre a impossibilidade da assinatura, de alguma questão que esteja lá, vinda de uma questão que nada tem a ver com o serviço público. Esse projeto significa, a manutenção desse veto significa a entrega e desmonte total da saúde, da educação e do serviço público. Esse governador, que diz ser o novo, na verdade é o mais perverso, é o mais arbitrário, é o mais antigo, é o que tem de pior na política brasileira. A política que é usada no governo federal também é usada aqui. Nós estamos vendo aí o Correio sendo sucateado desde o ano de 2011, que nós não temos concurso público, fizeram abertura das agências através de franquias estas que receberam benefícios que as agências próprias não recebem, sucateando serviços e também
colocando o carteiro de mal com a sociedade. Haja visto que nós não conseguimos fazer a distribuição diária em algumas regiões da cidade, nós não conseguimos atender o público devido à falta de profissionais. Desde 2011 não temos concurso e também pelo sucateamento da empresa. Vamos agora ao plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela dá importantes informes e esclarecimentos sobre os vetos do governador. Vamos acompanhar. Meu encaminhamento, presidente, é pela derrubada do veto de número 25, que é um veto parcial à proposição de lei 24.780 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. Eu sei que todos nós, ou a maioria de nós, já chega aqui ao plenário com uma orientação de bloco, de bancada, com um posicionamento já discutido. Mas eu queria pedir aos colegas deputados e deputadas uma atenção ao conteúdo do que está sendo vetado. Porque o que foi vetado é mais do que está sendo dito naquelas disputas que a gente sempre faz em relação ao seu conteúdo. São 3 dispositivos das diretrizes orçamentárias vetadas. O primeiro dispositivo que o governador vetou diz respeito ao artigo 69, onde, aprovado por nós nas diretrizes de orçamento, o IPSENG deve informar mensalmente as despesas com pensionistas a todos os órgãos. O segundo dispositivo que foi vetado pelo governador foi no seu artigo 50, onde nós aprovamos que o governo do Estado deve tornar público contratos e termos de parceria e relatório semestral dos valores de renúncia de receita. E o terceiro dispositivo vetado diz respeito ao artigo 2º, nos incisos 16 e 17, onde a garantia de serviço público nas áreas de saúde e educação devem ser prestados pelo poder público, conforme nós aprovamos aqui nas discussões das diretrizes orçamentárias. O governo Zema argumenta inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Eu não consegui compreender como pode ser contrária ao interesse público transparência nas informações. Então, se nós mantivermos o veto do governador, nós concordaremos com ele que não precisa ter transparência em relação a tornar público contrato e termos de parceria, que o governador pode firmar os seus contratos e termos de parceria e ele não tem, por dispositivo legal, a obrigação de publicizar isso. Também não consigo perceber qual é a contrariedade ao interesse público ao governador dizer que o IPSENG não deve informar mensalmente as despesas com pensionistas para todos os órgãos. E também não vejo como pode ser contrário ao interesse público a nossa movimentação através da aprovação das diretrizes orçamentárias em proteger as áreas da saúde e da educação em relação à manutenção do serviço público prestado pelo serviço público, pelo Estado. São esses 3 dispositivos que estão em discussão nesse veto. A transparência, a garantia de serviços públicos prestados pelo Estado e a garantia também de transparência, onde o IPSENG deve formular e encaminhar mensalmente relatórios com as despesas previdenciárias aos demais órgãos. É disso que se trata, o que nós aprovamos e que o governo do Estado quer que isso não aconteça. Me espantou esse veto, na perspectiva de que
não traz prejuízo ao Estado, transparência dos contratos firmados e das parcerias e aditivos, relatório semestral dos valores de renúncia de receita, de modo que todas as pessoas, não apenas nós, deputados, não apenas quem opera a máquina pública tenha conhecimento, mas que toda a população tenha o direito de ter acesso a contratos firmados pelo Estado, parcerias e relatórios de renúncias de receita. Todo cidadão que não é obrigado a entender da administração pública deve ter acesso a essas informações. Também o IPSENG, fornecer relatórios relacionados às despesas previdenciárias com os pensionistas, não vejo motivo ou justificativa para que a gente impeça isso. E não vejo sentido em deixar o governo do Estado privatizar a educação, que é o outro dispositivo vetado. Então, ao analisar o conteúdo do veto desses 3 dispositivos, não há contrariedade ao interesse público. Ao contrário, a Assembleia foi zelosa em aprovar diretrizes ao orçamento que guardam transparência, que guardam a garantia de organização de relatórios para os demais órgãos de questões previdenciárias e guardam a garantia do serviço das áreas de educação e saúde prestados pelo Estado. Estamos aqui presentes, marcando presença aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lembrando aos deputados e deputadas a quem eles servem. Eles precisam entender que eles trabalham, eles foram eleitos para defender o povo, foram eleitos para defender a população e não para defender o mercado. Infelizmente, nós temos um representante do mercado como governador de Minas Gerais. Ele é dono de lojas, foi eleito pela população que confiou nele essa responsabilidade, mas ele tem uma lógica, uma dinâmica que nos vem, nós, servidores e servidoras públicas, como pacotes. Eles querem pagar uma dívida do Estado, colocando esta conta nas costas dos servidores e das servidoras. Que isso também vai levar a um caos para a sociedade de Minas Gerais, de uma forma geral. Quando você atinge os serviços básicos, é a população que você está atingindo. O regime de recuperação fiscal nada mais é do que a reforma administrativa do governo federal implantada no Estado. Então, nesse sentido, Bolsonaro e Zema estão juntos. São inimigos do serviço público, inimigos do povo, no sentido de que tira do povo o acesso aos direitos sociais, porque quer sucatear o serviço público por meio desse regime de recuperação fiscal. Um aspecto importante desse regime de recuperação fiscal é que ele apenas adia o pagamento de uma dívida em nome de um corte profundo nos serviços públicos, para depois essa dívida cair no colo do governante que vier pela frente, com juros abusivos, que vai tornar essa dívida ainda maior. Então, sequer vai haver uma redução na dívida. Na verdade, ela é uma suspensão de pagamento com compromisso de privatizações, de sucateamento do serviço público. Os serviços públicos vão ser extintos, seja com a aprovação da reforma administrativa, seja com essa aprovação do regime de recuperação fiscal aqui em Minas. Então, o que a gente precisa entender é que combater Bolsonaro é combater Zema em Minas também. Zema e Bolsonaro estão juntos e são inimigos do serviço público, são inimigos do povo no sentido de que tira desse povo a condição de acesso aos direitos sociais que estão previstos na Constituição. Até o sábado que vem.